Eclesiastes capítulo 9, versículos 11 até o versículo de número 18. Os irmãos assentados como estão, acompanhem conosco a leitura da palavra. Eclesiastes 9, do versículo 11 até o versículo de número 18. Diz o seguinte: irmãos e amigos, a palavra do Senhor. Eclesiastes 9, do 11 até o versículo 18. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Verso 13. Também vi este exemplo da sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Até aqui, até o versículo 18, final do capítulo 9. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria iniciar o nosso estudo, a nossa aula hoje pela manhã, fazendo uma afirmação. Uma afirmação que talvez todos nós já saibamos, mas é sempre necessário repetirmos essas verdades, até porque elas são extremamente necessárias ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada aqui neste mundo, sobretudo diante de situações que muitas vezes nós não queremos, que muitas vezes nós não gostamos. E qual é essa afirmação? Qual é essa verdade inicial que nós queríamos aqui mencioná-la para que nós possamos pensar introdutoriamente em relação à nossa lição? A frase é a seguinte: meus irmãos, minhas irmãs, se há algo previsível nesta vida, é que a nossa vida é imprevisível. É um jogo de palavras, mas de certa forma reflete uma verdade. Se há algo previsível nessa vida, é que a nossa vida ela é imprevisível. Você não pode prever, você não pode determinar, você não pode cravar nada, absolutamente nada. Por quê? Nós sabemos, e ao longo da nossa jornada, a gente experimenta várias situações como essa. Sempre há, meus irmãos, sempre há, minhas irmãs, aquilo que nós chamamos de, entre aspas, elemento surpresa, que se faz presente em nossa vida e que muda completamente aquilo que nós desejávamos, aquilo que nós queríamos, aquilo que nós esperávamos em relação à nossa vida, sobretudo coisas positivas que muitas vezes a gente deseja em nosso coração. Não é assim que acontece, meus irmãos? Não é assim que ocorre, minhas irmãs, ao longo do nosso dia a dia. Muitas vezes você idealiza coisas, muitas vezes você se organiza para que aquele objetivo venha a ser alcançado. Humanamente falando, está tudo muito bem estruturado para que aquele objetivo venha a ser alcançado. De repente, acontece algo que você não esperava, algo imprevisível que você não aguardava e muda completamente
aquilo que você idealizou, aquilo que você desejou, aquilo que você planejou e planejou para a sua vida. Daí a frase inicial que nós mencionamos agora há pouco: se há algo imprevisível nesta vida, é que ela é imprevisível. Eu pensando nisso, me lembrei da situação do Titanic. Sempre me vem à mente esse exemplo. O barco, o navio, melhor dizendo, que afundou há alguns anos. Ele foi construído dentro desse objetivo, dentro dessa finalidade. Aquele que deveria ser inafundável, ou seja, não afundar jamais. Contudo, o que é que nós observamos? Logo na sua primeira viagem, perto de chegar ao seu destino final, vem, entre aspas, do nada, um iceberg, fura o casco daquele navio, e aí ele vai a pique matando milhares de pessoas. Por quê? Dentro do projeto que foi feito, não se equiparou, vamos assim dizer, o número de botes salva-vidas com o número de passageiros, e aí muitos acabaram morrendo por essa falta de planejamento ou por esse erro de planejamento. Então, um iceberg que muda tudo, muda a história da vida de muitas pessoas. E aí, não esqueça, se há algo previsível nessa vida, é que essa vida ela é imprevisível. Então, diante dessa situação, diante desse quadro, a gente pode se perguntar. Diante dessa situação, diante desse quadro, a gente pode se indagar. Então, como é que a gente consegue lidar com essas surpresas que muitas vezes acontecem em nossas vidas? Surpresas agradáveis, mas sobretudo aquelas surpresas que são desagradáveis. Como é que a gente pode entender os fatos da nossa existência que muitas vezes não segue uma lógica, Como é que a gente se depara com essas coisas? Como é que a gente se comporta com essa realidade? A receita é simples, meus irmãos. A receita é simples, minhas irmãs. Através da sabedoria, através do saber divino, através da compreensão divina que nós devemos ter de todos os fatos, de todos os acontecimentos que se dão em relação à nossa vida, sejam os bons, mas principalmente os maus, que muitas vezes a gente não se prepara, que muitas vezes a gente não espera, mas conforme nós falamos, o elemento surpresa, ele sempre insiste em bater e bater na porta da nossa vida. Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês consideraram, mas é sobre isso que Salomão ele fala nessa passagem que nós acabamos de ler. Eclesiastes capítulo 9, versículos de 11 até o versículo de número 18. Aqui nesse trecho, meus irmãos, aqui nessa passagem, minhas irmãs, Salomão, inspirado por Deus, ele trata da utilidade. Veja, Salomão, ele trata da utilidade da sabedoria em um mundo, em uma vida onde nem sempre as coisas acontecem como deveriam acontecer. O resumo dessa passagem é justamente este. A síntese dessa passagem é justamente esta. Salomão, repito aqui, ele trata da sabedoria dentro de um mundo onde as coisas nem sempre acontecem como deveria acontecer. Então, ele coloca a sabedoria como meio, ele coloca a sabedoria como um recurso através do qual a gente consegue enxergar, a gente consegue perceber, a gente consegue entender fatos que nós não esperávamos em nossa vida dentro de uma perspectiva divina. Para quê? Para que nós não sejamos surpreendidos. Para quê? Para que a gente não venha murmurar contra Deus. Para quê? Para que a gente não venha se desesperar diante de situações contrárias que de maneira surpreendente chegam em nossas vidas. Então, nessa manhã de hoje, meus irmãos, nessa manhã de hoje, minhas irmãs, eu queria que nós pensássemos sobre o seguinte assunto. Eu queria que nós pensássemos sobre o seguinte tema: a riqueza da sabedoria divina. A riqueza da sabedoria divina. E aí, com base aqui nesse trecho, eu queria trabalhar pelo menos 3 pontos. Isso é um fato que a gente sempre espera quando tem jogo, né? Suada. Então, a gente já não fica surpreendido com isso. Então, eu queria trabalhar 3 pontos
dentro desse texto, dentro da nossa aula na manhã de hoje. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a necessidade da sabedoria diante das contradições da vida, a necessidade da sabedoria diante das contradições da vida. Depois, em segundo lugar, eu queria que nós víssemos a importância da sabedoria diante das dificuldades da vida, a importância da sabedoria diante das dificuldades da vida. E, por fim, eu queria que nós víssemos a excelência da sabedoria sobre todas as coisas desta vida. A excelência da sabedoria sobre todas as coisas desta vida. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar esse texto. Vamos lá. Vamos começar a mastigar essa passagem para que a gente possa ver esses pontos e, no final, vermos como essas verdades elas se aplicam em nossas vidas, pelo menos de algumas formas, pelo menos de algumas maneiras. Salomão nos ensina que nem sempre as qualidades pessoais dos indivíduos são suficientes para garantir o seu sucesso ou garantir o objetivo proposto por eles em relação à sua vida. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês entenderam, mas aqui nesse trecho, versículo 11, Salomão ele destaca cinco grupos de pessoas que, apesar da sua capacidade, apesar da sua qualidade, apesar da sua habilidade, não alcançam, não obtêm o objetivo, a finalidade desejada em relação às suas vidas. É por isso que ele fala que os ligeiros nem sempre alcançam o prêmio. É por isso que ele diz que os valentes nem sempre alcançam a vitória. É por isso que ele fala que os sábios nem sempre adquirem o pão ou a provisão, literalmente falando. É por isso que ele prossegue dizendo que os prudentes nem sempre acumulam riquezas. E por fim, ele diz que os inteligentes nem sempre obtêm o favor, literalmente falando, o reconhecimento das pessoas. Então, foge meio que da ordem natural, fogem da lógica, porque se você analisar direitinho, os ligeiros, eles têm que ganhar um prêmio, humanamente falando. Se você analisar direitinho, os valentes, eles têm que obter vitória. Os sábios, automaticamente, têm que adquirir o pão. Os prudentes, acumularem riqueza. Os inteligentes, o reconhecimento. Humanamente falando mas nem sempre as coisas acontecem como deveriam acontecer. E aí, o que intriga, e aí, o que questiona, o que a gente se pergunta é justamente isso. Por que acontecem essas coisas? Por que acontecem esses fatos? Por que acontecem esses acontecimentos? Por causa dos imprevistos, meus irmãos. Por causa dos imprevistos, minhas irmãs, que mudam completamente aquilo que a gente idealiza como certo, aquilo que a gente projeta como correto. Então, na nossa mente, dentro do nosso coração, dentro do nosso planejamento, tudo se encaixa, tudo se harmoniza, para que a gente possa alcançar aquele fim desejado. Nós temos as nossas qualidades, nós temos as nossas prerrogativas, fazemos tudo como é para ser feito, mas aí surge aquilo que nós falamos de o elemento surpresa, e muda completamente. É por isso que no finalzinho do versículo 11, Salomão ele diz: tudo depende do tempo e do acaso. Tudo depende do tempo e do acaso. Literalmente falando, essa expressão significa: tudo depende do acontecimento inesperado. Se a gente pudesse fazer uma tradução mais literal aqui do hebraico, tudo depende do acontecimento inesperado. Por quê? Porque a nossa vida, meus irmãos, a nossa vida, minhas irmãs, ela é cheia. Na verdade, ela é farta de situações inesperadas, de situações inusitadas, que mudam completamente o destino das pessoas, e impedem que a gente possa alcançar o fim que a gente deseja, o fim que se espera em relação às nossas vidas. Às vezes acontece, e a gente encontra vários exemplos como esse, de uma pessoa se atrasar, por exemplo, para pegar um voo, quando de repente o voo cai.
E por causa do atraso, ela acabou salvando a sua vida. Às vezes acontece uma morte repentina. O sujeito está lá no banheiro, escorrega, bate a cabeça, morre, já foi. Às vezes acontece uma catástrofe natural, um terremoto, uma tempestade, um furacão, e muda completamente a vida de pessoas. Às vezes acontece um fato de ordem mundial que altera completamente o viver das pessoas. Lembremos, por exemplo, da pandemia do Covid, que mudou, vamos assim dizer, a história do mundo, que mudou o projeto de pessoas, que mudou completamente o destino de pessoas em relação àquilo que elas planejaram para as suas vidas. Então, a grande questão é essa. Às vezes está tudo muito bem organizado na nossa mente. Às vezes está tudo muito bem organizado no nosso coração. Às vezes nós temos as características, as prerrogativas, nós temos tudo para alcançar e fazer aquilo que a gente projeta. Mas imprevistos vêm. Mas imprevistos batem na porta da nossa vida. E por isso Salomão diz, tudo depende do tempo e do acaso. Literalmente falando, tudo depende de um acontecimento inesperado. Diante disso, você pode se perguntar, diante disso você pode se indagar, mas será que Salomão, ele está defendendo que o mundo ele seja governado por um poder impessoal, onde não existe nada certo, o nosso destino é cego, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida? Não, meus irmãos. Até porque, como todos nós sabemos, Salomão ele era filho de Davi. E foi Davi que escreveu o Salmo de número 139, que dentro do seu resumo determina o quê? Que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o dia do nosso nascimento e também sobre as circunstâncias da nossa morte. Então, Salomão sabia muito bem disso. Agora, quando ele diz que tudo depende do tempo, quando ele fala que tudo depende do acaso, que tudo depende de um acontecimento inesperado, o que é que ele está falando? Ele está falando da nossa visão não acima do sol, do controle de Deus, mas a nossa visão debaixo do sol. Por quê? Porque a gente não conhece, meus irmãos. A gente não sabe, minhas irmãs, aquilo que vai se dar no nosso futuro. Um segundo antes dos fatos acontecerem, ninguém nesta vida, ninguém nessa existência consegue determinar o fato, consegue determinar o acontecimento. Então, para nós que estamos aqui nessa vida, meu Deus, para nós que estamos aqui debaixo do sol, tudo vai ser algo inesperado com o qual nós não contávamos. Por quê? Porque a gente não sabe do nosso futuro. Estamos aqui hoje, estamos aqui agora, domingo, 6 de agosto de 2023, 10h13 da manhã. Mas quem sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos? Esse teto pode desabar e tirar a vida de muitas pessoas. Você não pode determinar, você não pode assegurar absolutamente nada. O nosso futuro, ele é sempre incerto. E é por isso que Salomão, dentro dessa explicação, ele complementa o seu raciocínio. Olha só o que ele fala no versículo 12, sobretudo na parte inicial do versículo 12, mostrando-nos o nosso desconhecimento do futuro. E por isso ele concluiu que, humanamente falando, tudo depende do tempo, tudo depende do acaso. Tudo depende de um acontecimento inesperado, porque nós não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro mais próximo, no nosso futuro imediato. Olha só o que ele diz no versículo 12, sobretudo na parte final do versículo de número 12. Ele diz, pois o homem não sabe a sua... Pois o homem não sabe a sua hora. O homem aqui ele está servindo à humanidade como um todo. Nós não sabemos a nossa hora, meus irmãos. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. O nosso futuro, ele é algo incerto nesse sentido. Deus sabe? Sim. Determinou tudo? Sim. E nós? Ainda nós não sabemos. Essa vontade, ela vai sendo experimentada, vista, entendida, dia a dia por nós, ao longo da nossa existência. É por isso que Salomão fala, pois o homem não sabe da sua hora. E aí ele faz uma comparação tirando de elementos da natureza, da caça, da pesca. Olha só,
como é que ele ilustra esse elemento surpreendente que muitas vezes bate na porta da nossa vida, porque a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o que nos espera, a gente não sabe aquilo que nos aguarda. Olha só, no complemento do versículo 12, o que ele nos mostra. Olha só. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, veja, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então os animais não sabem, quando uma armadilha é posta, também se soubesse, não iriam ser capturados. O peixe da mesma forma, então eles não sabem. Da mesma forma, nós não sabemos do futuro. É nesse quadro, meus irmãos, é nessa situação, minhas irmãs, que a gente precisa tanto, que a gente carece tanto. A gente carece tanto da sabedoria de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa, entre aspas, equacionar todas as problemáticas pelas quais a gente passa ao longo da nossa vida. Por que a tragédia acontece? Por que um fato inusitado ocorre? Por que aquilo que estava sendo muito bem planejado, muito bem organizado, simplesmente não acontece? Porque surge surpresa na nossa vida. Somente a sabedoria, para nos fazer entender que debaixo do sol, a gente pode até ter essa visão, mas acima do sol, tudo está seguindo o controle perfeito e soberano de Deus em relação à nossa vida. É esta, vamos assim dizer, uma das diferenças que a gente pode destacar entre nós e entre as pessoas que não temem a Deus, entre as pessoas que não temem ao Senhor. O ímpio, pelo fato de ele não ter essa sabedoria, o ímpio, pelo fato de não ter essa visão, o que é que acontece quando o inesperado bate à porta da sua vida? Ele se desespera, ele murmura, ele faz o diabo. Nós não. A gente consegue parar, pensar, avaliar, colocar diante de Deus, receber sua resposta e aí seguir dentro daquilo que Deus vai nos mostrando em relação às nossas vidas. Por isso, repito, a necessidade da sabedoria no nosso viver. Por isso, repito, a necessidade do entendimento de Deus sobre a nossa vida, do que ocorre, do que não ocorre, para que nós saibamos que aquilo que é inesperado para nós é determinado por Deus, e quando essas coisas surgirem em nossas vidas, a gente possa aquietar o nosso coração. Aí você pode ficar se perguntando, mas pastor, há determinados momentos em que isso não é fácil. Eu sei. Basta você receber um diagnóstico médico que você não estava esperando. Basta você receber uma notícia de morte que você não estava aguardando. Num primeiro momento é difícil, o seu coração se abala, suas estruturas se desfazem. E aí eu repito, a gente tem que estar, meus irmãos, todos os dias clamando a Deus, para que Ele nos dê sabedoria e a gente possa entender todos os fatos da nossa vida, não na perspectiva de baixo do sol, mas dentro da visão acima do sol, para que o nosso coração não venha se desesperar, porque ele é suscetível a se desesperar diante dessas calamidades, tristezas, adversidades, que muitas vezes abatem as nossas vidas. Você, todos nós, precisamos todos os dias chegar diante de Deus e: Senhor, me concede sabedoria, Senhor, me concede o teu entendimento, Senhor, enxergando a má notícia, que eu possa recebê-la dentro da visão que o Senhor é soberano. Para quê? Para que a gente possa se fortalecer, enfrentar as adversidades dentro de uma postura bíblica e assim na nossa vida glorificar a Deus. Estão lembrados de Jó? Diante de tudo aquilo que aconteceu de calamidade, diante de tudo aquilo que aconteceu de desgraça, diante de tudo aquilo que aconteceu de ruim na sua vida, o que foi que ele disse? Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do... Essa é a visão sábia. É fácil? Não, é difícil. Por isso, precisamos, como nos advertiu Tiago, pedir a Deus sabedoria todos os dias, do amanhecer ao anoitecer e ao longo de toda a nossa existência, porque esta vida, ela é traiçoeira. Esta vida, ela produz determinadas situações complexas. Esta vida no que diz respeito àquilo que a gente enxerga. Então, somente a partir da sabedoria divina que a gente consegue equacionar todos esses problemas dentro de uma perspectiva divina. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar para os irmãos,
A primeira verdade que eu queria destacar para as irmãs é justamente essa: a necessidade da sabedoria diante de quê? Diante das contradições da vida. A necessidade da sabedoria diante das contradições da vida. Mas eu queria caminhar um pouco mais com os irmãos nesse texto que nós temos diante de nós e destacar um segundo ponto, destacar uma segunda verdade. Que ponto é este? Que verdade é esta? Veja, a importância da sabedoria diante das dificuldades da vida. Pode esperar que já vai sair um fogo aí, viu? Uma bomba. Então isso aí você consegue esperar. Então, segundo ponto, a importância da sabedoria diante das dificuldades desta vida. Olha aí, meus irmãos. Não disse a você? Isso aí a gente já espera. Olha aí, versículo 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 9. Versículo 13 e 14. A importância da sabedoria diante das dificuldades desta vida. Diz o seguinte, o sábio Salomão: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Versículo 14. Houve uma pequena cidade, em que havia poucos homens. Veio contra ela, essa pequena cidade, em que havia poucos homens, um grande rei, veja, sitiou-a, a cidade, e levantou contra ela grandes baluartes, grandes colunas. Versículo 15. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou, veja, pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. O que é que você observa aqui nesse trecho? O que é que você observa aqui nessa passagem? Salomão, meus irmãos, Salomão, minhas irmãs, descrevendo a importância da sabedoria em meio a situações difíceis da vida. Aqui é o resumo aqui desse trecho. Salomão, ele descreve a importância da sabedoria em meio a situações difíceis da vida. E ele mostra, a partir desse exemplo que ele coloca, a superioridade. Veja que coisa interessante. Ele mostra a superioridade da sabedoria em detrimento do poder, em detrimento da força, do poder e da força física. Por quê? Porque neste relato, o relato que ele coloca aqui, a gente vê um rei poderoso vindo contra uma cidade frágil, uma cidade fraca. Existiam ali poucas pessoas naquela cidade, então a vitória para esse rei era certa. A vitória para esse rei era concreta. Ele já tinha levantado as colunas para poder transpassar o muro e vencer aquela cidade pequena, de uma população pequena, uma cidade frágil, uma cidade indefesa, o rei poderoso. Mas aí acontece aquilo que a gente chama de quê? O elemento surpresa. Vem uma pessoa pobre, mas diz o texto, porém sábia, que livra aquela cidade do rei poderoso. A sabedoria, ela é superior. A sabedoria, ela é mais importante do que o poder, do que a força física. Salomão mostra essa verdade. E conforme ele coloca aqui no trecho, o rei poderoso acaba sendo derrotado. O rei poderoso acaba sendo vencido. E o que é que a gente vê, em termos de verdade, a partir dessas palavras aqui de Salomão? Nem sempre, meus irmãos, nem sempre, minhas irmãs, a força, a virtude são suficientes para nos dar a vitória. Nem sempre as forças, as virtudes são suficientes para nos dar a vitória. Há momentos em que a nossa sabedoria sobrepõe as nossas qualidades. Na verdade, na maioria, se não em todos os momentos, a sabedoria ela vai sempre se sobrepor às nossas qualidades, às nossas capacitações, às nossas virtudes. E aí, quando a gente pensa sobre esse fato, quando a gente pensa sobre essa realidade, a gente traz pelo menos dois exemplos. Primeiro exemplo, um exemplo que era bem familiar a Salomão, do seu pai, Davi, quando venceu o gigante Golias, um homem muito mais forte,
muito mais alto. Davi era uma pessoa franzina, nem conseguia colocar a armadura para poder combater aquele gigante. Mas aí ele usa o quê? Estratégia. Uma pequena pedra sendo atirada mesmo no meio da fronte daquele gigante, derruba-o e depois mata. Então, a sabedoria exercendo seu poder em relação à força, a importância da sabedoria em meio às dificuldades da vida. E há um outro exemplo que a gente encontra na Bíblia, muito provavelmente Salomão sabia desse exemplo, que se encaixa muito com essa descrição que ele dá aqui, desse exemplo que ele faz de uma cidade sitiada por um rei poderoso, mas que é liberta por uma pessoa pobre, porém sábia. Sem desmarcar esse texto de Eclesiastes. Abram, por favor, aí. Vê se essa história não é bem parecida com o exemplo que Salomão coloca aqui. Abram aí, 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 20. Eu não estou dizendo que foi essa história que Salomão usou de base, mas parece muito. Pode até não ser, mas que parece, parece. 2 Samuel 20. 2 Samuel 20. O texto é grande, eu não vou poder ler todo, porque senão a gente vai levar muito tempo. O ideal é que a gente lesse todo o capítulo 20, mas aí a gente vai levar muito tempo para poder fazer isso. Mas resumo da ópera, para a gente poder ler pelo menos uma passagem que a gente consegue entender. Davi estava sendo ameaçado porque uma pessoa chamada Seba estava tentando roubar-lhe o reino, no caso o reino de Davi. Estava conspirando contra Davi. E aí Joabe, que era chefe do exército de Davi, toma conhecimento e vai à procura desse Seba para poder matá-lo, e assim ele não dá sequência aos seus planos conspiratórios. Então o enredo vai. Olha só o que a gente vai ver a partir do versículo 14. Olha só. E veja se esse exemplo aqui, ou se esse episódio não se harmoniza muito com o exemplo que Salomão ele coloca lá em Eclesiastes. Olha só, a leitura é extensa, vou pedir a atenção de vocês. A partir do versículo 14. Diz o seguinte, ó. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel, Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel, Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão de altura do muro. Veja aí o baluarte. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Não parece muito com a história que ele conta? Olha só. Então, uma mulher sábia, uma mulher sábia, gritou de dentro da cidade: Ouvi, dizer a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva, pobre mulher. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Versículo 22. E a mulher, olha só, na sua sabedoria, foi ter com o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. E a cidade foi salva. Por causa de uma mulher sábia. Pobrezinho de Seba, né? Teve a cabeça decepada. É o que dá conspirar contra
o rei. Então, meus irmãos, nessa história, a gente observa justamente isso. A sabedoria sendo mais importante do que o poder. A sabedoria sendo mais importante do que a força. E é interessante porque dentro dessa história, você vê reafirmado aquilo que a gente encontra no versículo 11, que a gente já estudou, sobretudo na parte final do versículo 11. Por quê? Conforme Salomão nos ensina, o homem, aquele pobre, sábio, livrou, salvou a cidade, mas depois o que foi que aconteceu com ele? Ele foi esquecido. E é assim que acontece. Heróis são esquecidos. Aqueles que de fato fazem o bem não são lembrados. Aqueles que fazem coisas boas, as pessoas esquecem rapidamente. Às vezes, o contrário, infelizmente, é verdade. Quando a pessoa é ruim, quando a pessoa é desonesta, as pessoas acabam valorizando essa pessoa para o resto da vida. Não existe um ditado popular que o povo só gosta de quem não presta? Então, às vezes, infelizmente, isso acontece. E aí pessoas sábias, que fazem o bem, pessoas sérias, que fazem o que é correto, acabam sendo esquecidas pelo bem que ela fez e por aquilo que ela ajudou as pessoas. É o que acontece aqui nesse texto. Mas aí, o que é que fica de lição? O que é que fica de verdade? Diante das situações difíceis, meus irmãos, diante das situações adversas, minhas irmãs, pelas quais a gente passa na vida, use da sabedoria, não use da força. Use da sabedoria, não procure se apoiar nas suas qualidades. Vá, dependa de Deus, vá, seja orientado por Deus, seja qual for a situação onde você se encontrar dentro de uma condição extremamente desvantajosa, porque a sabedoria, ela é mais valiosa, ela é mais importante, ela é mais fundamental do que a força e a capacidade humana. E a sabedoria, com certeza, nos dá muita vitória, porque ela nos faz contornar situações de maneira adequada. Então, o que é que nós vemos aqui? A importância da sabedoria diante de situações difíceis da vida. A importância da sabedoria diante das situações difíceis da vida. Olha só, em terceiro lugar, fechando aqui as nossas considerações, o que é que eu queria destacar para vocês? A excelência da sabedoria sobre todas as coisas desta vida. A excelência da sabedoria sobre todas as coisas desta vida. Olha só o que nós temos no restante do trecho. Versículo 16 até o versículo número 18. Acompanhe conosco, por favor, a leitura desse trecho. Eclesiastes 9, 16 até o versículo número 18. Diz o seguinte: Então disse eu, Salomão, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Versículo 17. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Versículo 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. O que é que a gente vê aqui nesses versos, meus irmãos? O que é que a gente observa aqui nessas passagens, minhas irmãs? Salomão aqui, ele destaca o valor da sabedoria em nossas vidas. Salomão, ele destaca o valor da sabedoria em nossas vidas. E ele mostra a razão desse valor a partir de algumas comparações que ele faz. Em primeiro lugar, Salomão mostra que a sabedoria é melhor do que a força. A sabedoria, ela é melhor do que a força. Versículo 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. A gente acabou de ver um exemplo que atesta essa realidade. Um rei poderoso se voltando contra a pequena cidade, se voltando contra uma frágil cidade, de repente surge um pobre ali naquela cidade, sábio, que se sobrepõe ao rei e liberta, livra aquela cidade. Agora, o que é que acontece? A sabedoria, com o passar do tempo, ela acaba sendo desprezada. Talvez esse exemplo que Salomão fez menção, conforme nós observamos nos versículos anteriores, levasse aquele pobre sábio a pensar que não. Uma vez que eu libertei a cidade, uma vez que eu salvei a cidade, as pessoas agora vão me dar ouvidos para que a gente possa aqui gerir, governar a cidade na sabedoria. Que nada!
Ele foi esquecido e desprezado depois. Ele foi usado dentro daquela circunstância, dentro daquela condição, e depois ele foi esquecido. Salomão, ele não esquece essa realidade. Porque às vezes a gente pensa que as pessoas vão se lembrar de nós sempre. Não. Mesmo depois de um bem que a gente faz. Não. A tendência é que elas se esqueçam. Rápido demais. Rápido demais. Agora, mesmo assim, veja, a sabedoria é melhor do que a força. Mesmo assim, a sabedoria é melhor do que o poder. Mesmo que depois, mesmo agindo de maneira sábia, você venha a ser esquecido. Até porque, dos males o menor. Apesar daquele sábio, pobre, ter sido esquecido pela cidade, depois do bem que havia produzido para ela, ele conseguiu sobreviver, porque senão ele ia morrer com o restante da cidade. Então, pelo menos, houve esse ponto positivo na vida dele. Se a cidade depois não lhe deu ouvidos, se a cidade depois esqueceu o benefício que ele fez, se a cidade depois esqueceu das suas virtudes, pelo menos a sua sabedoria livrou a sua vida. E vai livrar a nossa vida sempre. Às vezes ela não vai ser reconhecida. Às vezes ela vai ser desprezada. Às vezes ela vai ser tratada com indiferença. Mas ela vai servir para nós. Não é assim, meus irmãos, que acontece? É por isso que existe um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se... Mas se... Ixi, os irmãos agora fraquejaram. Se conselho fosse bom, não se... Mas se... Está vendo aí? Quantos conselhos bons muitas vezes a gente procura dar às pessoas? Mas elas não querem dar ouvidos. Elas querem seguir um caminho obstinado. Elas querem um caminho da facilidade. Nem sempre as coisas são fáceis. Eu sempre gosto de dizer, problemas difíceis, soluções difíceis. Problemas difíceis, soluções difíceis. Tudo tem seu preço. E o mundo não é fácil. Ok? Então, a sabedoria é melhor do que a força. Vai ser esquecida, mas a sabedoria é melhor do que a força. Em segundo lugar, a sabedoria é melhor do que o desespero. Em segundo lugar, a sabedoria é melhor do que o desespero. Olha só o que nós temos no versículo 17. Eclesiastes 9:17. Diz o seguinte, as palavras dos sábios, veja, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Imagina aí, um rei tolo, tendo a sua cidade invadida. Imagina aí, um rei tolo, cuja cidade é fraca, desprotegida. Imagina aí, um rei tolo, que não tem uma população que é preparada para a guerra, nem tem números de guerreiros para batalhar. O que é que ele vai fazer? Vai gritar, vai se desesperar, mas no final não vai fazer nada que produza bem, seja ele, seja a cidade. Por isso Salomão chega e diz, o conselho dos sábios, mesmo ouvido em silêncio, é melhor que esse rei, que grita, esbraveja, e no final não resolve nada em termos dos seus problemas, em termos das suas dificuldades. Então, a sabedoria, ela é melhor do que o desespero. Não adianta, meus irmãos. Às vezes, vem situações contra nós que a gente fica desesperado, puxando o cabelo da cabeça. Quando não tem, nem isso mais. Então, o que é que você vai fazer? Pare, reflita, busque em Deus sabedoria, para que você possa ter um direcionamento. Veja, tem um ditado popular que eu gosto demais. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre o quê? Uma janela. Mas sempre Ele vai dar uma solução. Nunca vai ter uma situação tão desesperadora que não tenha solução. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei sobre quais circunstâncias. Uma coisa eu sei, seja qual for a situação que você passe, que lhe leve ao desespero, e existem várias situações que promovem esse sentimento em nós, pare, reflita, ore, busque orientação, se instrua na palavra, peça conselho, faça o que estiver em seu alcance,
e Deus vai lhe dar uma solução. Ele vai acalmar o seu coração. Isso aí eu sei. Vai lhe trazer paz em meio à tempestade. E vai lhe dar o equilíbrio de espírito que você precisa para poder enfrentar aquela situação. Senão, a Bíblia está errada. E a Bíblia não está errada. Às vezes o problema está comigo, que não faço o que deveria fazer. Mas não na Bíblia, porque em tudo ela me instrui e me instrui em verdade, em retidão, da maneira correta. Agora, muitas vezes, o desespero é tão grande que a gente esquece disso aí. Tem uma frase interessante, que vez por outra a gente fala, e que às vezes a gente não pensa naquilo que a gente fala. Às vezes a gente está enfrentando uma situação difícil, aí a gente chega e diz, agora somente Deus. Meu irmão, quando não é somente Deus? Mas o que é que está por trás dessa frase? Você faz tudo, dependendo da sua força. Depois que você não consegue, agora eu vou recorrer a Deus. Não, nós devemos recorrer a Deus logo na primeira instância, logo no primeiro momento. E não confiar na força do braço. Então veja, a sabedoria é melhor que o desespero. A sabedoria é melhor do que a força. A sabedoria é melhor do que o desespero. A sabedoria, veja, em terceiro lugar, a sabedoria é melhor do que a tolice. Em terceiro lugar, a sabedoria é melhor do que a tolice. Versículo 18. Olha só o que nós temos aí no versículo 18. Olha só. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. É interessante que ele reitera aquilo que ele já havia falado, né? Ao invés de confiar na força do braço, ao invés de confiar nas armas humanas, confie na sabedoria. E aqui ele coloca um adicional interessante. Ele mostra justamente isso, que um só pecador tem a capacidade de destruir muitas coisas. Uma pessoa tola, somente uma pessoa tola é capaz de destruir e desfazer muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Muitas coisas boas. É por isso que dentro da nossa casa a gente precisa ser sábio, dentro do nosso trabalho a gente precisa ser sábio, dentro da igreja a gente precisa ser sábio, sobretudo quando a gente ocupa uma posição de liderança, porque a depender de uma ação nossa, a gente pode colocar por terra todas as coisas, destruir todas as coisas. Por isso a sabedoria, ela é melhor do que a tolice. Não seja tolo, seja sábio. Não seja tolo, seja entendido, com entendimento divino, porque a depender do que você faça, uma ação só errada pode gerar problemas para o resto da vida. Estão lembrados de Davi? Olha só o que um ato de adultério gerou na vida dele. Estão lembrados do próprio Salomão? Veja o que aconteceu na sua vida quando ele acumulou para si mulheres e tomou o caminho da idolatria. Então são atitudes às vezes pequenas aos nossos olhos, mas que geram várias consequências erradas e destrói tudo que está à nossa volta. Isso é igual aquele pai de família. Tem a sua família, tem a sua esposa, tem os seus filhos e muitas vezes dá ouvidos a determinados conselhos ou muitas vezes se queda a determinadas seduções e às vezes vira a cabeça e aí vai à procura das aventuras. Quando menos espera, a família está toda destruída. A sabedoria é melhor do que a tolice. Por isso nós devemos ser sábios e não tolos. Então veja, o valor da sabedoria sobre todas as coisas desta vida. Fechando a nossa aula, para que a gente possa passar aqui para os irmãos. A partir dessa exposição e desses 3 pontos que nós consideramos, essas 3 verdades que nós consideramos, a necessidade da sabedoria diante das contradições da vida, a importância da sabedoria diante das dificuldades da vida, e conforme nós vimos a excelência da sabedoria sobre todas as coisas desta vida, a gente aprende aqui, meus irmãos, minhas irmãs, pelo menos 3 lições, A primeira delas, preste atenção, não seja arrogante por causa das suas capacidades, por causa das suas qualidades pessoais, físicas ou intelectuais, porque eventos inesperados ocorrem sobre nós e frustram todos os nossos planos. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós erramos. Enquanto pessoas, às vezes a gente olha para nós e a gente chega assim e diz, eu me basto.
eu posso fazer tudo, eu consigo tudo, eu adquiro tudo. De repente, vem uma tragédia e muda completamente a nossa vida. A gente tem que viver na dependência de Deus, na dependência de Deus. Me veio à mente, sabe que exemplo agora? Daquele ator, o ator antigo que fazia o papel de super-homem, Christopher Reeve. Então todo mundo tinha aquele homem, né, como símbolo, né, de pessoa perfeita, ali década de 80, final da década de 70, de repente aquele homem cai do cavalo, literalmente falando, e tem a sua vida completamente mudada. Ele deixa de ser o super-homem no imaginário das pessoas. E assim acontece todos os dias, quando a gente confia na força do nosso braço. O maior piloto, né, até então, vencedor de vários títulos, tem um acidente, vive de maneira vegetativa agora. Não confie na força do seu braço. Não confie nas suas qualidades. Não confie nas suas habilidades. As surpresas vêm. Parte do pressuposto que o nosso Deus controla todas as coisas e que nós devemos viver na sua dependência. Olha só o conselho que Tiago nos dá em relação a isso aí. Muito bem lembrado, Mário, muito bem lembrado. Abram aí, Tiago 4. Tiago 4. Olha só o que a gente deve ter como perspectiva da nossa vida. Tiago 4. Eu vou passar um pouquinho da aula, mas eu vou completar aqui o conteúdo. Olha só a perspectiva que nós devemos ter enquanto cristãos e não depender da nossa vida. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Não tenha essa autossuficiência. Você não sabe de nada. Versículo 13. Tiago 4, versículo 13. Olha só o que diz aqui o texto da palavra. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é? Somos neblina, vapor. Estamos aqui, amanhã nós não estaremos mais. A nossa frase é, se o Senhor quiser, ou, usando o costume dos cristãos antigos, Deo volete, se Deus quiser, se Deus quiser. Ele sempre colocava no final das suas correspondências. Então, em primeiro lugar, não seja arrogante com as suas capacitações pessoais, seus atributos físicos, seus atributos intelectuais, pois coisas inesperadas recaem sobre nós e frustram os nossos planos. Ok? Em segundo lugar, não deixe de buscar sabedoria diante de um mundo tolo. Não deixe de buscar sabedoria diante de um mundo tolo. Cá para nós, meus irmãos, o mundo no qual nós vivemos, as pessoas com as quais nós convivemos, dentro da sua maioria, elas não valorizam a sabedoria bíblica. Não é verdade? Não é verdade? As pessoas com as quais nós nos relacionamos, dentro da sua maioria, elas não valorizam a sabedoria bíblica da palavra de Deus. No máximo, elas se contentam com a sabedoria secular, que não resolvem, ou que não resolve, melhor dizendo, os problemas delas com Deus. Não resolve. E acontece uma coisa bem engraçada dentro desse processo. Porque as pessoas não gostam, não valorizam da sabedoria, mas quando elas estão com problemas, a quem que elas recorrem? O vizinho crente, a mãe crente, o pai crente. Não é assim? É interessante, né? Coisa contraditória, dá vontade de dizer, se vira agora. Mas não, né? A gente vai fazer isso. Então, a gente deve buscar essa sabedoria, porque o nosso mundo é tolo. O nosso mundo é tolo, mas é muito tolo mesmo. Às vezes eu fico pensando, né? O que é que passa na cabeça da maioria das pessoas que cada vez mais se degenera? Cada vez mais se degenera. E eu fico vendo a questão das músicas. Porque a música, ela reflete muito da sua personalidade. Ela reflete muito aquilo que você é. Ela reflete muito aquilo que você faz. E a julgar,
Pelo gosto da maioria das pessoas, o gosto musical, meu irmão, minha irmã, está tudo perdido. Está tudo perdido. Porque não se aproveita nada. Nada. Mundo tolo, desculpa a expressão, mundo idiota. Então, vamos na contramão disso. E vamos ser sábios. Vamos ser valorizados? Aquele crente chato, não sabe de nada, quer mandar na minha vida. Só eu sei como é que eu vou me guiar. Ou então procura conselhos vãos. Não resolve, não resolve. Mas procure e aproveite, desfrute da sabedoria. Em terceiro lugar, fechando, contemple, meu irmão, minha irmã, a maravilha da pessoa de Jesus Cristo, a partir da sabedoria de Deus. Contemple a maravilha da pessoa de Jesus Cristo a partir da sabedoria de Deus. É interessante porque quando você vê a pessoa de Jesus Cristo, você percebe como Cristo surpreendeu as pessoas em relação às expectativas que elas tinham de quem seria o Messias. Então, como é que os judeus, eles esperavam o Messias? Um líder militar que vinha em cima de um cavalo branco, com um poderoso exército, que ia destruir toda a supremacia do Império Romano e iria instaurar o reino de Deus aqui na terra. Ele era filho de um marceneiro, era um galileu de criação, um judeu de nascimento, entendeu? Então Cristo, ele destruiu as perspectivas humanas daquilo que era bem-sucedido, daquilo que era correto, porque a vitória não é dos ligeiros, a vitória não é dos valentes, o pão não é dado aos prudentes. Então Cristo meio que mudou, distorceu a lógica natural das coisas. Mas não só isso. Cristo, através da sua morte, ele venceu o poder das trevas. Estão lembrados lá do grande rei que sitiou a cidade, uma cidade mais fraca, uma cidade cuja população era insuficiente para guerrear, era incapacitada para guerrear, mas uma pessoa sábia venceu o rei forte. Foi isso que Cristo fez, lá na cruz do Calvário, dando a sua morte, num lugar de vergonha, num lugar de vitupério, num lugar de maldição, mas foi lá que ele destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo. E por isso hoje nós temos vida, e vida em abundância, para a glória do nosso Deus. Sabedoria vale mais que força, mesmo que a gente não consiga perceber a sua natureza, mas ela é valiosa, ela é valiosa, ela é valiosa. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, valorizemos essa sabedoria, busquemos essa sabedoria, façamos da nossa vida uma vida que busque sabedoria a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, e possamos progredir, possamos avançar no ser sábio. A gente nunca vai atingir a perfeição, mas a gente vai buscar, vai adquirir e vai experimentar a sabedoria progressivamente na nossa vida, até aquele dia que formos glorificados, que os nossos corpos forem transformados, para que assim a gente possa ter a mente de Cristo e entender de coisas profundas que agora nós somos incapazes de entender, porque nós somos limitados. Mas até lá, busquemos, até lá, manifestemos, até lá, valorizemos a sabedoria, para que nós hajamos para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas mentes e em nossos corações. Em nome de Jesus, amém.